Oi, tudo bem? Meu nome é Luca. Eu vou gravar aqui uma sequência de vídeos resolvendo alguns exercícios de estatística. Exercícios que foram propostos pelo professor da Unicamp, Aníbal de Azevedo, na disciplina de Estatística para Administração. Se você é iniciante nos conceitos de estatística, pode ter certeza que esses vídeos vão ser um complemento legal para o seu aprendizado. E aí, para fazer isso, a gente vai usar o Python, que é uma linguagem de programação que, além de ser utilizada para desenvolvimento, também é muito utilizada para fazer análises estatísticas e data science, enfim. A gente vai usar ela porque é uma linguagem que tem várias bibliotecas próprias para isso. A gente tem o NumPy, tem o Pandas, tem o Seaborn, Matplotlib, entre outros. E aí vamos usar o Jupyter Notebook também, que é um ambiente de desenvolvimento. Simplificando, é onde a gente vai escrever o código. E eu vou usar o Jupyter ao invés do Colab porque eu tenho ele aqui numa versão mais atual. O Colab está numa versão um pouco anterior do Python. Mas o Colab também tem algumas vantagens, que ele não vai usar a sua memória RAM e que você também não precisa instalar para usar. Mas tudo que eu fizer aqui no Jupyter vai funcionar no Colab tranquilamente, sem problemas. Beleza? Vamos aí. Para começar, então, eu vou resolver dois exercícios nesse vídeo. Primeiro eu vou resolver o exercício 7 da lista 1. E para fazer ele, vamos usar o NumPy e o Pandas. São as bibliotecas do Python. Beleza? Vamos ler o exercício. Aqui, exercício 7. Tabela 4 fornece as receitas em milhões de dólares para a temporada de 2001 de 15 times da NFL. Então a gente tem os times aqui: Miami Dolphins, receita 145, New England, receita 136 e assim por diante. No item A ele pede então: construa uma tabela de distribuição de frequências e considere as classes como 125 a 130, 131 a 136 e assim por diante. Beleza. No item B ele pede as frequências relativas e as porcentagens para cada classe. Então beleza, vamos lá no Jupyter para fazer isso daí. Vamos subir aqui. Então vamos usar o Pandas e o NumPy. A gente faz o import das bibliotecas assim. Vamos chamar o Pandas de PD e o NumPy de NP. Shift Enter para executar. Beleza. Vamos criar uma lista com os valores que ele passou lá pra gente, das receitas. E vamos criar uma lista vazia para cada classe. Beleza, Shift Enter para executar. Descendo aqui, vamos fazer um loop for que vai varrer essa lista aqui de receitas que a gente criou e vai adicionar em cada lista dessa aqui vazia o seu valor correspondente. Então o append é para adicionar na classe 1 quando o i tiver entre 125 e 130. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Se o i tiver entre 131 e 136, adicione na classe 2. E assim por diante, vamos agrupando até a última classe 6. Beleza. Mas aqui embaixo, vamos definir uma função para calcular as ocorrências de cada classe, de cada lista, né, que a gente criou. E aí vamos usar o método len para contar o número de elementos da classe e vai retornar um número inteiro pra gente. Beleza, Shift Enter. Descendo aqui, vamos criar uma outra lista chamada classes e vamos passar cada lista que a gente criou ali atrás, classe 1, classe 2, classe 3, cada uma delas. Vamos criar uma lista de porcentagens vazia para adicionar aqui as porcentagens que a gente vai calcular. E para a frequência relativa a mesma coisa.
E aí vamos fazer um outro loop for, que vai varrer essa lista de classes que a gente criou aqui em cima. E vai adicionar nas porcentagens, nessa lista de porcentagens, o cálculo das porcentagens. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai pegar a função calc_ocorrências que a gente definiu aqui, para retornar o tamanho da lista, tamanho dessa lista, dessa, enfim, e vai dividir pelo tamanho da lista aqui em cima, dessa total aqui. Vou multiplicar por cento, que ele pediu a porcentagem, e aqui o round vai ser para a gente arredondar e passar duas casas depois da vírgula. Para calcular a frequência relativa, a gente vai fazer a mesma coisa. O append é para adicionar na lista. Esse calc_ocorrências vai contar o número de elementos da lista, dividir pelo número de elementos da lista lá em cima. O round para arredondar, passando duas casas depois da vírgula. Beleza? Shift Enter para executar. Aqui embaixo a gente vai criar um array usando o NumPy, esse método array, chamado dados. E aí vamos passar para cada classe o seu número de ocorrências, a sua porcentagem e a sua frequência relativa. Vamos fazer isso para todas as classes. Legal? Aqui a gente está acessando a lista através da indexação. E aqui também, mesma coisa. Beleza? Shift Enter para executar. Vamos criar agora um data frame usando o pandas, chamar de df. Como parâmetro a gente vai passar esses dados que a gente criou aqui em cima, dados, e as colunas como segundo parâmetro a gente vai chamar de classes. Essa coluna classes, essa coluna ocorrências é essa daqui, essa porcentagens é essa daqui, e a frequência relativa é essa daqui. Shift Enter para executar. E vamos chamar o data frame aqui, Shift Enter para executar. Acho que esqueci de executar uma coisa. Aí, agora foi. Tem que executar tudinho, senão não aparece os valores. E aí beleza, a gente tem aqui o nosso data frame com as classes, as ocorrências. Então para a classe de 125 a 130, a gente teve duas ocorrências. E essa classe representa 13,33% das receitas dos times. E a frequência relativa 0,13. E assim para todas as outras classes. Legal? Vamos continuar aqui então. Vamos resolver agora o exercício 2 da lista 2. Para isso a gente vai utilizar a biblioteca do Seaborn e a biblioteca Statistics. Vamos lá então na lista 2, exercício 2, aqui, vamos ler aqui. Explique sucintamente o significado de um valor extremo, outlier. Entre a média aritmética ou a mediana, qual representa uma melhor tendência central para um conjunto de dados que tem um outlier, né? Ilustre um exemplo. Beleza. Vamos lá no Jupyter então, aqui na lista 2. Vamos aqui em cima. A gente vai ter que importar o Statistics e vamos importar também o Seaborn para resolver essa questão. Vamos chamar o Seaborn de SNS. Beleza, vamos aí. Questão 2. Para ilustrar, então, eu vou pegar um exemplo. Vou importar um dataset da biblioteca Seaborn com esse método load_dataset, um dataset chamado TIPS, que é um conjunto de dados já nativo dessa biblioteca. Vamos chamar de TP. Aí dando um head aqui só para a gente ver o que a gente tem aqui. A gente tem um conjunto de dados de um restaurante. Aqui na primeira coluna
temos o total da conta, a gorjeta que foi dada, se quem deu a gorjeta era homem ou era mulher, se era fumante, o dia que ocorreu, o time é se foi no almoço ou na janta, e o size aqui é o tamanho da mesa. Beleza, descendo aqui então, vamos plotar um Blockspot. Vamos executar, né? Não executei, já tá mais. Opa. Não tá definido, eu não executei essa. Vamos executar aqui. Executou, vamos executar de novo aqui, Shift Enter. Foi. Shift Enter para executar. Foi também. Vamos plotar um Blockspot nesse campo aqui do total da conta. Então a gente faz aqui tp.totalbill. Ele vai pegar o total da conta aqui e vai plotar esse gráfico de caixa. Para a gente entender ele, então, a gente tem aqui entre esse limite e esse o primeiro quartil, entre esse e esse o segundo quartil, entre esse e esse o terceiro quartil, e entre esse limite e esse limite o quarto quartil. Daqui para cima são os nossos outliers. Então essas representações aqui em losango são os registros que são considerados outliers, né? Dá pra gente ver então que acima de 40, quando o total da conta dá R$40 para cima, a gente já começa a considerar como um outlier, um conjunto de dados que tem outliers. Aqui embaixo, então, para a gente visualizar melhor, Shift Enter para executar, eu vou plotar um scatterplot com a biblioteca do Seaborn para gerar um gráfico de dispersão aqui, passando no eixo X o valor total da conta e no eixo Y o valor da gorjeta. Esse parâmetro data é para passar o nosso conjunto de dados, que eu chamei de TP, e esse ru é para a gente agrupar por, eu vou agrupar aqui no caso por time, essa coluna time, que vai separar os registros de almoço e de janta. Beleza, aqui nesse gráfico de dispersão a gente pode visualizar melhor os outliers, né? Existe uma concentração maior nessa região aqui, e aqui os outliers a gente consegue ver bem, ó. São os valores lá em cima. Aqui, aqui, aqui. É uma visualização melhor. E aí, ele pediu também no exercício se é melhor a gente usar a média ou a mediana. Eu vou filtrar aqui para pegar só os conjuntos, os registros da janta. Então eu vou deixar só as bolinhas laranja. Eu vou tirar as bolinhas azuis. Shift Enter para executar. E vou calcular a média desse campo, valor total da conta, esse campo aqui, a média desse campo, dos registros da janta só. Foi isso que eu fiz aqui. E vou calcular a mediana também. Para fazer isso a gente usa o Statistics, que a gente importou lá em cima. E aí a gente pode ver que a média deu 20,79 e a mediana deu 18,39. É melhor a gente usar a mediana nesse caso, porque o valor da média ele é influenciado pelos outliers. Então, como os outliers estão aqui em cima, o cálculo da média ele vai subir um pouco, vai levar para cima esse valor. E o cálculo da mediana ele fica mais central. Então, um conjunto de dados com outliers, é sempre melhor a gente pegar o valor da mediana, que não vai ser um valor distorcido como o valor da média. Legal? E aí, continuando aqui nosso vídeo, se você quiser resolver os exercícios das listas, eu deixei nesse link aqui no GitHub. É só acessar aqui, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Vamos clicar nele.
Aqui eu tenho, você vai clicar aqui nesse repositório, estatística GL303A. Aqui tem as duas listas de exercícios que o professor Aníbal propôs, disponibilizou. E esses outros arquivos são os arquivos de resolução de todos os exercícios que tem aqui. Então, se você quiser ver alguma resolução de algum exercício da lista 2, por exemplo, você vai clicar aqui e vai descer, ó, tem a questão 1. Você vai ver lá qual que é a questão 1, né? E aí aqui tá a resolução certinha, comentada, bonitinha, de como é que faz. Daí tem todos. Questão 2, que foi o que a gente acabou de fazer. 3, 4, 5 e assim por diante até o final. Beleza? Bom, então eu agradeço por ter assistido o vídeo. E é isso, acessa lá. Obrigado. Até o próximo vídeo. Falou.